moçada, tudo na paz? Bom dia, como que vocês estão? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Pois é, pessoal, vamos dar continuidade no nosso tema que é a industrialização. E hoje nós vamos começar a estudar a industrialização brasileira. Essa aula vai ser dividida em algumas partes, né? Então, esse primeiro capítulo nós vamos dividir em 3 partes. Nós vamos estudar os antecedentes da industrialização brasileira, na verdade, que é o que começa hoje. Depois nós vamos estudar o governo de Vargas, o governo de JK. Né? Então, são 3 aulas diferentes. Depois, nós vamos começar um novo capítulo estudando aí o período militar, a nova república, né, até os dias de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar refletindo um pouquinho sobre o contexto dos antecedentes da industrialização brasileira. Lembrando que esses foram os slides que nós utilizamos em sala de aula e a ideia aqui é apenas a explicação dos slides. Vocês podem estar parando para estar fazendo anotações e assim por diante, né? Bom, pessoal, o Brasil ele passou por um período grande, conhecido como período das proibições. Ou seja, o Brasil, do início do seu povoamento, de 1500 até 1808, né, até o início do século XIX, o Brasil ele praticamente não industrializava nada. Né? O Brasil ele era apenas voltado para a agropecuária, com destaque para a cana-de-açúcar. Né? No finalzinho ali entre os séculos 17 e 18, o Brasil começou também a trabalhar com a mineração e no finalzinho do século 18 começou a cultura do café. Ou seja, até meados do século XIX, o Brasil era um país majoritariamente agrário e exportador. Então, o Brasil ele dependia quase que exclusivamente do setor primário. Então, pessoal, nesse sentido, qualquer coisa, qualquer situação, seja interna, seja internacional, que abalasse a distribuição agrícola, né, afetava diretamente a economia brasileira. O Brasil ele era bem dependente da importação de produtos manufaturados para suprir a necessidade da população. Então o Brasil ele dependia muito, na verdade, da importação de produtos industrializados, né? Principalmente nos anos do século XIX, dos Estados Unidos e de alguns países europeus como a Inglaterra. Houve alguns acontecimentos que interferiram diretamente na industrialização brasileira. Nós vamos analisar um pouco cada um deles, né? Como a tabela que vocês estão vendo aí, a tarifa Alves-Branco, a guerra de secessão americana, né, que abalou bastante a produtividade lá nos Estados Unidos e como consequência nós aqui também, a Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, todos esses acontecimentos, né, abalaram bastante. Por quê, pessoal? Porque o Brasil ele tinha parceria comercial com muitos desses países. O Brasil vendia produtos agrícolas para esses países, na verdade, e comprava produtos manufaturados. E por conta dessa instabilidade política e econômica, eles reduziram as compras de produtos agrícolas brasileiros, assim como o fornecimento de produtos manufaturados. Bom, a gente vai ter que entender um pouquinho como houve esse período de retração, né? Sendo que o grande destaque desse período foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial. Não é verdade, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer aí uma breve reflexão sobre a industrialização e como foi que o Brasil passou por esse processo de industrialização. Bom, o Brasil ele começou o seu processo industrial, né, de maneira incipiente, de maneira não muito contundente, lá no século XIX, na segunda metade do século XIX. Porém, pessoal, com iniciativa privada. O grande destaque desse período, né, foi o Barão de Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza, esse camarada que vocês estão vendo aí, na verdade. Ele é considerado o símbolo do empreendedorismo no Brasil. Ele foi o primeiro a contribuir com o processo industrial, então não foi o governo. O governo era muito ligado à oligarquia rural.
né? O Barão de Mauá ele foi banqueiro, ele foi comerciante, ele foi político, ele construiu as primeiras rodovias, os primeiros estaleiros, a primeira casa de fundição. Ele investiu em processo de navegação por cabotagem no Rio Amazonas, investiu no processo de iluminação do Rio de Janeiro, ele possibilitou, né, juntamente com o governo e também outros empresários, a comunicação do Brasil com a Europa, ou seja, por cabos submarinos, né, dava para a gente fazer comunicação através do telégrafo. Ele era extremamente liberal e um grande defensor da industrialização, né? E era também abolicionista, ele acreditava que a abolição não servia para nada. Isso gerou fortes críticas da elite brasileira, que era essencialmente agrária, né? Fazendo que muitas de suas fábricas fossem alvo de ações criminosas, pessoal. O governo, em 1844, durante o segundo reinado, né, ele criou a tarifa Alves Branco, ou seja, né, ele colocou tarifas, colocou impostos sobre os produtos importados. Isso tudo para arrecadar mais dinheiro. Essa tarifa, pessoal, estimulou, mesmo que timidamente, a industrialização brasileira, né? É claro que surgiu aí empresas de comida, de bebida durante esse período, a Brahma, a Boêmia, Têxtil, né, a Hering, entre outras que surgiram durante esse período, mas todas, como eu já disse, né, de iniciativa privada. Vale lembrar que dentro do contexto da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, você tinha os países centrais, né, Estados Unidos, os países centrais europeus como Alemanha, Reino Unido, França. Esses países eles eram responsáveis por distribuir para o mundo, né, produtos industrializados, produtos manufaturados, enquanto que outros países, como o Brasil, ainda se encontrava no modelo agrário exportador, ou seja, a gente fornecia produtos agropecuários, né, produtos não trabalhados. O Brasil, durante o século XIX, nós éramos um grande exportador de café, de borracha, né? Nós não tínhamos assim uma tradição industrial e nem investimentos na área industrial, né? Então, durante esse período, nós tivemos pouquíssimas indústrias, e todas elas ainda, pessoal, né, de consumos não duráveis, como comida, bebidas e roupas, ou seja, indústrias que não necessitavam apresentar alta tecnologia, não necessitava apresentar, pessoal, uma capacitação profissional muito grande, um investimento em educação, na verdade, um investimento em tecnologia. A região sudeste recebeu boa parte dos investimentos, né? A elite cafeeira, ela investiu muito naquele eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né? Foi ali que teve investimentos na infraestrutura viária, ou seja, em ferrovias, né, em rodovias, em portos, em comércio. Então aquela região acabou sendo privilegiada por isso. Pessoal, em 1929 nós tivemos várias crises, tanto internas quanto externas, né? E isso acabou por impulsionar a industrialização brasileira na década de 1930, né? E, externamente, nós tivemos a questão da Guerra Mundial, que acabou culminando com a crise na Bolsa de Valores de Nova York e fez abalar todo o modelo agrário exportador do Brasil. Ou seja, o Brasil ele não tinha mais para quem exportar os seus produtos, nós tivemos que nos reinventar. Segundo, pessoal, o Brasil vinha aí com um histórico, né, de uma oligarquia rural que mandava e desmandava no Brasil e acabava desprivilegiando outras áreas do Brasil. Isso acabou culminando com um golpe militar, né, e também com a ascensão de Vargas ao poder em 1930. E Vargas, obviamente, foi um grande idealizador da industrialização brasileira. No cenário internacional, a crise na Bolsa de Valores de Nova York, né, culminou com a ascensão de Franklin Roosevelt. Pois é, pessoal, essa crise, né, fez com que toda a estrutura americana mudasse, né? Eles passaram a investir mais no seu mercado interno, investir mais na sua industrialização, na sua geração de emprego, né? E deixaram de exportar, inclusive, os produtos brasileiros, né? Isso faz com que o Brasil volte a ser mais industrial. Os Estados Unidos implementam o New Deal, ou seja, pessoal,
o novo acordo, uma política de valorização do mercado interno, que depois é conhecido como keynesianismo, que nós já estudamos em outras aulas, não é verdade? Construções de pontes, de rodovias, isso tudo para fomentar a economia. Ou seja, a economia americana passa a ser mais intervencionista e menos liberal. Na década de 1930, aqui no Brasil, né, e com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o Brasil ele deixa de ser um país agrário exportador, na verdade, existe uma destituição da oligarquia cafeeira, né, e passa a se tornar mais industrializado. E alguns fatores foram bem interessantes durante esse período, porque Vargas passa a investir bastante em infraestrutura viária, em distribuição de energia elétrica, a favorecer a mão de obra migrante na região ali do eixo Rio-São Paulo, né? Principalmente os imigrantes europeus, porque representavam uma qualificação profissional melhor, porque eles tinham uma formação melhor já adquirida de seus países de origem. Uma forte intervenção governamental, ou seja, seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Né? O pessoal vai ter um vídeo específico só sobre a Era Vargas, mas só para a gente, né, dar um pontapé inicial. Durante a Era Vargas, esse movimento de industrialização passou a chamar muita atenção por várias questões, né? Entre elas questões de cunho social, como por exemplo o êxodo rural. Muitas pessoas buscavam melhores condições de vida no meio urbano, né, que estava se industrializando, estava estimulando o comércio. Isso foi inchando a cidade e gerando vários problemas de ordem social, de ordem urbana. Houve uma redução na importação de produtos, ou seja, o Brasil ele promoveu essa redução, né, para poder estimular a demanda interna da industrialização. E teve também a questão da Segunda Guerra Mundial, que acabou afetando também a economia brasileira, não é verdade? O Vargas ele propôs uma política de cunho nacionalista, ou seja, fortemente intervencionista e fortemente voltada para o mercado interno. Vargas ele tinha um viés, uma simpatia muito grande pelo nazismo e pelo fascismo. Ele era bem nacionalista, inclusive ele instituiu o Estado Novo aqui no Brasil. Né? Perseguição às pessoas que não concordavam com o seu governo, a exemplo aí, né, desses governos de extrema direita que tinha na Europa. Bom, pessoal, a primeira parte da nossa aula é essa, chegamos ao fim, né? Foi uma aula bem curtinha, bem gostosa, fácil de entender. E nas próximas aulas nós vamos continuar falando do governo de Vargas. Né? A próxima aula, parte 2, vai ser estritamente voltado para o governo dele. Beleza, gente? Fiquem com Deus, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!